Olá, muito boa tarde. Está começando o nosso último Conversas Maternas da semana, porque semana que vem continua. Hoje eu recebo Marina Elali, a cantora linda, uma mulher assim doce, generosa, mais um furacão também, um vozeirão que vocês conhecem. Então, muito feliz de receber minha amiga aqui de Dancing Brasil. Essa é outra história parecida com as que eu já contei aqui, de Joana, Não, de Joana, né? Porque Isabel já tinha filhos na época, mas a gente conversava muito sobre maternidade. Logo em seguida, a Joana Maranhão e a Marina engravidaram, eu também. Então a gente tava ali vivendo sempre as mesmas fases. Beijo pra todo mundo que tá entrando aqui. Fã Clube da Marina em Peso. Beijo pra vocês todos, viu? Tô muito feliz que vocês continuam acompanhando a gente. Ó, não é a Marina que chegou não, né? Deixa eu ver se ela já tá aqui. Enquanto a Marina não chega, eu vou dizer o que é que tem semana que vem. Segunda-feira tem Michele Sampaio, jornalista. Terça-feira, Maria Cecília, da dupla Maria Cecília e Rodolfo. Na quarta-feira tem Manuela César, que é blogueira, influencer de casamentos. Stephanie Brito, na quinta-feira, que acabou de se tornar mamãe. E na sexta tem Michele Machado, minha comadre. A gente vai conversar muito, trocar muito ainda, gente, tá sendo uma delícia. Acho que vocês estão acompanhando, estão vendo também como é bacana ouvir essas histórias, essas experiências completamente diferentes a respeito do maternar, a respeito de ser mãe, né? Cada uma com um jeito, cada uma com uma visão. Eu conto pra vocês aqui no meu Instagram diariamente como é que é ser mãe do Gabriel, qual é a minha experiência. Mas um dia ainda vou fazer uma live assim pra juntar tudo e contar tudo de uma vez. Tem vários vídeos lá no YouTube, no meu canal, Giovana Tominaga, lá no YouTube, com depoimentos e conversas também. E essas entrevistas estão aqui no meu IGTV e também estão no meu canal no YouTube. Então, se você perdeu ou se você quer compartilhar ou assistir outras entrevistas, é só procurar nesses canais, tá bom? A Marina já tá aqui. Mas antes da gente começar a nossa conversa, eu quero mostrar aqui pra vocês um videozinho que eu editei dessa família linda, pra vocês conhecerem um pouco mais. Gente! Demais! Vem, Marina! Marina tá entrando. Oi, amiga! Ai, que saudade! Tudo bem? Deixa eu me ajeitar aqui. Eu também, eu tô aumentando aqui o volume e tô tentando agir. Pronto. Acho que agora eu tô te ouvindo bem. Oi para todo mundo que tá aí no Insta da minha amiga linda Giovana. Obrigada, viu, pelo convite, amiga. Que prazer estar aqui. Imagina, obrigada a você por ter aceitado nessa fase tão complicada que a gente sabe que é ter um bebê em casa, né? Porque eles já são crianças, teoricamente. Olha, gente, eu tô Mas toda pra mim um arrepiada. bebê... Amiga, Cadê eu tô ela? toda arrepiada. Eu tô toda arrepiada. Ai, gente. Cadê a Luna? Luna tá com o pai. E travou pra mim um pouquinho agora. Ela tava batendo na porta aqui. Mamãe, mamãe. Oh, meu Deus do céu. Acho que ela vai fazer uma participação especial. Daqui a pouco ela deve Daqui a bater. pouco. Eu falei pro pai, liga a televisão. Inclusive, isso acho que é um assunto, assim, bem polêmico, né? A tal da televisão no início. E eu evito, assim, você nem imagina. Aqui em casa é regrado, sabe? É bem de vez em quando mesmo, quando eu ligo, é meia horinha, uma horinha no máximo. E às vezes eu fico assim, 3, 4 dias sem ligar a televisão, sabe? Marina, estão falando que o seu rosto tá cortado. Ah, meu rosto tá cortado, gente? Você consegue levantar? Isso. Pronto, Levanta um pouquinho melhorou? mais. Aí. Pois é, eu também estou vivendo essa fase. Na verdade, quando a gente entrou em quarentena, foi muito difícil aqui em casa, porque o Gabriel estava começando a engatinhar e querer subir e ficar de pé.
E o meu apartamento não é muito grande, então eu ficava inventando coisas para entreter a criança. Ele começou a andar na quarentena dentro de casa também. Sim. Então não tinha muito o que fazer, para onde ir. E a televisão é uma ajuda, né? Ah, Querendo com ou não. certeza. Com certeza. Nossa, quem não tem ajuda dentro de casa, a televisão tem sua função, né? Mas mesmo assim, eu evito muito, amiga. Mas tem momentos que é inevitável, né? Que a gente precisa, às vezes eu tenho que atender um telefonema, fazer alguma coisa, a gente sabe que na hora que liga a televisão, a criança fica ali assim, né? Hipnotizada. Mas eu vou te falar, assim, eu não julgo quem coloca televisão, acho que tem a necessidade, eu acho que é importante também. Só acho que a gente não pode deixar as crianças começarem a ficar viciadas, né? Acho que é muito cedo. A gente está vivendo um momento que a gente sabe que a gente está sofrendo, eu estou sofrendo, talvez você, muita gente, esse vício que a gente tem de ficar no celular. Então, assim, para uma criança que está se desenvolvendo, é muito cedo para começar a ficar viciada em telas, né? Então, eu tenho evitado por isso, sabe? Porque eu sei o mal que isso está fazendo para a nossa geração, para essa geração nova, para todo mundo que está vindo, né? Tem os benefícios, quer dizer, olha que maravilha, você está aí no Brasil, eu estou aqui, a gente está conversando, os nossos fãs estão aqui acompanhando, seguidoras, mamães, a gente vai falar sobre verdades da maternidade, né? Então tem um lado muito positivo, mas tem um lado ruim, né? Então a gente tem que saber equilibrar. E aí eu tenho tentado. Agora sim, tem uns programas que são super educativos, né? Então também tem isso. É só encontrar o conteúdo correto para a criança assistir, né? Eu encontrei aqui uma moça que ela é professora mesmo e ela dá aula em inglês, então ela fica dando aulinha. E a minha filha tá aprendendo coisas absurdas com ela. Eu não só coloco musiquinha, sabe? Então, assim, inclusive isso é um assunto. Até ontem eu liguei para o pediatra dela, aqui, doutor Vladimir Lawrence, que é um querido, ele que cuidou do filho de Karina Bach. Ele é um amor, Miami, ele é brasileiro. Você tá em Miami, não é isso? Estou em Miami, amiga. E eu perguntei a ele o seguinte: quando começou a pandemia, o que aconteceu? Eu parei de fazer show, fiquei em casa, né? Meu marido trabalhando em casa, então o meu tempo é 100% dela. Então, eu tenho lançado músicas, tenho tentado fazer coisas no estúdio, que eu tenho um estúdio aqui em casa. Mas, assim, o tempo é dedicação total. Eu não tenho babá, eu não tenho ninguém. Sou eu, o pai e Deus. Então, amiga, eu comecei a estimular muito ela. E ontem eu perguntei a ele se tinha perigo de eu estar estimulando demais, porque é um assunto interessante. A minha filha, ela tá com 19 meses agora, né? Igual o seu, né? Eles têm 2 semaninhas de diferença. E ela já sabe, por exemplo, o alfabeto inteiro. Ela já sabe contar de 1 até 10 em português e inglês. Ela já sabe o nome de muitos animais. Ela já fala muito. Tem várias coisas que ela faz, as cores ela já identifica. Porque eu passo o dia inteiro ensinando. Não é um mérito, foi uma sorte dela, né? De ter a mãe em casa se dedicando tanto. Mas eu fiquei com medo, falei assim, aí eu até perguntei a ele, perguntei a psicóloga, eu falei, olha, tô forçando muito a barra para a menina aprender. Ele falou, não, eles agora aprendem tudo. Então é bom muito. Mas eu fico chocada, amiga, porque assim, eu comecei brincando, sabe? Letrinha no banheiro, cola na banheira, vamos lá. Ei, Bi, o pai falando inglês em português. E ela foi aprendendo tão rápido e ela foi adorando. E aí ela é igual seu filho, que adora livro, né? Que eu acompanho. Ama. Ela não pode ver um livro. Mas enfim, amiga, muitas dificuldades, muitas dificuldades. Pois é. Você engravidou aqui no Brasil. Sim. E logo em seguida foi para Miami. Foi uma escolha ter a Luna aí? Foi uma escolha porque o pai, ele nasceu no Chile, mas foi criado aqui nos Estados Unidos. Então, ele queria muito que ela nascesse aqui e que a gente ficasse, assim, passando umas temporadas aqui e temporadas no Brasil. Então, a gente veio mesmo, eu vim sabendo que ela ia nascer aqui, foi nosso plano, né? E assim, amiga, foi muito tranquilo, graças a Deus. Eu tive sorte de encontrar um médico maravilhoso. Meu parto foi natural. Pois é, me conta isso. Ai, que loucura, gente. Você queria? Eu queria parto normal, tá? Mas assim, qual é a diferença? Explica assim para as mamães que estão acompanhando a gente. O normal é você chegar, leva anestesiazinha lá e espera a criança, né, nascer sem cortar, sem fazer a cesárea. E o natural é quando você não tem anestesia. Então é assim,
Natural, natural. Real, assim. Vai, abre, abre, abre. Na raça. Nasceu. Marina, inclusive, olha só, eu vim aqui, ó, em homenagem a você, ó. Adorei. Menina, eu vou te falar uma coisa. Eu já falei esse exemplo várias vezes. Eu falava para as mamães assim. Primeiro, eu tinha medo de engravidar. Eu tinha medo do parto. E olha só, eu que tinha medo de tudo isso, tive a minha filha sem nem anestesia. E eu vou te falar, é impressionante. Se tem gente aí que vai ouvir a gente que quer ser mamãe, é impressionante como a gente é forte, como a gente consegue, como a gente acha que não vai dar conta, né, de tanta coisa, como a gente não vai, e a gente consegue, porque a natureza é perfeita e Deus criou a gente de forma perfeita. Eu respeito todas as mulheres que não querem ter filhos, mas aquelas que querem e têm medo, como eu tinha, eu incentivo muito. Nossa, esses dias agora uma amiga minha ficou grávida porque eu fiquei, você tem que ter filho, porque é a melhor coisa do mundo, porque é muito bom ter filho, e ela tá grávida. Olha, a gente conversava muito, lembra? Do Dance? Demais. Isso. Todo mundo com medo, né? Quero, não quero, tô ficando velha, tem que ter filho, não tem que ter filho. Era a questão, né? E aí, você, Joana, Flavinha, né? Mas assim, voltando à questão do parto natural, o que aconteceu? Eu fui pela manhã, eu comecei a ter as minhas contrações umas 8h45 da manhã, num domingo. E aí eu comecei a sentir, eu falei pro meu marido, falei, eu acho que é hoje. E aí nós fomos umas horinhas depois para o hospital. Quando eu cheguei lá, aí uma enfermeira me recebeu, olhou lá e ela falou, olha, você está de fato tendo contrações, mas você não está dilatada. Ela falou, você tem duas opções. Ou você fica mais um tempinho aqui para ver o que acontece, ou você pode voltar para casa. Por quê? Pode ser que você tenha o seu bebê hoje, pode ser que leve 2 semanas. Aí eu fiquei lá, fui ficando. Gente, 2 semanas com contração? Não, ela disse que às vezes tem mulher que fica semanas, assim, até a criança. E aí, o que aconteceu? Que ela falou até que foi o caso dela. Aí o meu médico deu uma passada lá no hospital, me viu. Só que eu sempre assim, né? Rindo muito e muito tranquila. E eu tava lá, o médico quando chegou, eu tava tendo contração, comendo lá um negócio que meu marido tinha comprado lá no hospital. E eu lá, ai, tá tudo bem, não, tá doendo um pouquinho, não sei o quê. E aí, amiga, ele falou, olha, você que sabe, mas qualquer coisa volta. Aí eu voltei, eu fui pra casa, porque foi a opção do meu marido. Ele falou, não, vamos pra casa. E eu vim pra casa, muito tranquila, achando que ainda podia levar uns dias. Ai, meu Deus. E aí, amiga, o que acontece? Você também gosta de meditar, de fazer yoga, essas coisas todas? Eu comecei a fazer respiração, que eu aprendi com uma enfermeira, fazer uma respiração específica para as contrações, para o momento das dores. E eu fui suportando aquilo, porque não tinha nenhum outro sinal. Aí fui suportando e o dia foi acontecendo. De repente, quando chegou uma hora lá, a moça falou, se sangrar, você volta correndo. Aí eu fui ao banheiro, já estava começando a doer muito, aí sangrou. Quando sangrou, eu olhei para JC, meu marido, e falei assim, vamos voltar para o hospital. E aí, Deus foi tão bom e minha filha foi tão maravilhosa que ela sabia que a mãe não tinha ninguém para ajudar na casa, não tinha ninguém para ajudar com nada, que a minha bolsa estourou na hora que eu sentei para fazer xixi. Então a bolsa estourou dentro do aparelho sanitário, só fiz a descarga. Lá no hospital? Em casa. Na sua casa? Aí eu louca ainda, fui ainda tomar um banho, porque eu não queria ir suja, né? E aí, menina, depois que eu tomei esse banho, eu fui pro meu quarto, me arrumei, ainda dei uma ajeitada na cara. Falei, não, uma make rápida. Uma make rápida. Aí, Giovana e seguidoras de Giovana, meus amores, mulheres de Deus, eu senti uma contração que eu achei que a minha filha fosse nascer. E, de fato, a minha filha estava quase nascendo. Porque eu fiquei muito tranquila. Eu passei minha gestação inteira ouvindo música de meditação, respirando, me preparando para o parto normal, porque eu achava que ia ser mais saudável para ela e para mim. E aí, amiga, eu tive essa contração. Eu me abaixei, eu me segurei na minha cama, que eu só faltei morrer. Eu falei, pronto, vai nascer. Aí a gente entrou no carro, tava tudo na mala, já tudo arrumadinho. A gente chegou no hospital. Quando a gente chegou, a primeira coisa que eu falei, eu preciso da anestesia, eu preciso da anestesia. E aí a moça olhou pra minha cara e ela falou assim, peraí que a gente vai levar você. A enfermeira foi lá, colocou a mãozinha pra ver dilatação, e eu só vi essa mulher gritando. Agora, parto, não sei o que, uma gritaria, me enfiaram no elevador. E eu peguei na mão da enfermeira e eu falava assim, eu preciso da anestesia, porque eu sou muito sensível à dor.
E aí ela falou assim, cara, que muito louco isso. Eu preciso da anestesia. Aí ela falou assim, desculpa, meu amor, mas não vai dar tempo. E aí? Giovana, eu Nasce... enlouqueci. Não, ela subiu e eu segurando na mão da enfermeira, eles me levando pra sala de parto. Chega, eu fico empolgada. Foi tanta adrenalina, cara. Aí eu falei, não, mas eu preciso. Ela falou, não vai dar tempo. Aí qual foi a primeira coisa que me veio à cabeça? A minha mãe, eu tenho um irmão. Os dois partos da minha mãe foram também sem anestesia. Uhum. Então eu falei assim, se a minha mãe foi sem anestesia ou foi só parto normal? Agora eu fiquei doida. Não, foi sem anestesia, eu acho. Mas enfim, na hora me veio a minha mãe na minha cabeça, sabe? Eu falei assim, eu sou poderosa igual a minha mãe, forte. Vamos lá, Marina, né? E aí eu pensei assim, não, vai dar certo. Aí o médico chegou voando, isso domingo, quase meia-noite, esse médico chegou, graças a Deus. Tá Que hora cortando um você foi para o pouquinho. hospital? Hã? Que hora você chegou no hospital? Cheguei no hospital. Que hora? O médico chegou, peraí que tá cortando. O médico chegou no hospital em 10 minutos. Nasceu em 10 Giovana? minutos. Não, Foi? aí não nasceu nem 10 minutos, não, foi menos. Ele falou, aí, Giovana, tá cortando. Eu vou contar aqui que eu acho que o meu não tá cortando, não. Aí ele falou assim, É o Marina, meu? empurra! Outra vez. Você tá me ouvindo? Tô. Tá me ouvindo, amigo? Tá, na primeira vez que ele falou assim, empurra! Aí o meu marido falou assim, ele segurou na minha mão, olhou pra mim e falou assim, eu já tô vendo a cabecinha dela. Aí me deu mais força, porque eu falei, tá perto, né? Então vamos embora. Amiga, na segunda vez que ele falou assim, empurra, né? Ele falou assim, com um sotaque bem engraçado, que ele não é americano, ele falou assim, Marina, Marina, push, push, bem engraçado. Menina, eu fiz uma força quando a menina nasceu. Foi muito louco, amiga, muito louco. Eu sei que depois disso eu não tenho mais medo de ninguém, não tenho medo de nada. Mulher Maravilha, poderosa, guerreira. Quanto tempo durou esse processo todo? Da hora que eu cheguei no hospital para ela nascer, não durou 15 minutos. Mas desde que você começou a sentir dor? Aí foi das 8h45 da manhã até quase meia-noite. Ela nasceu 11, foi o dia inteiro. Mas assim, eu fiquei muito tranquila. Só que, amiga, eu tava ok, aguentando a dor. Só que do nada fez vrum, sabe? A evolução da dor foi muito rápida. Então, mamães, sentirem dor, por favor, não sejam malucas. Corram pro hospital e fiquem lá. Não volta pra cá. Não volta pra cá. Não, eu sou tão louca que eu ainda falei pra ele assim, ai, vamos tomar um sorvete? Umas 4 da tarde. Eu juro a você, vamos tomar um sorvete? Ele falou, não, vamos pra casa dormir. E como é que é aí nos Estados Unidos? Existe essa coisa que tem aqui no Brasil, né? Do número gigantesco de partos cesárea. A mulher aí, ela pode optar ou é muito mais estimulado o parto normal? Não, é o parto normal. Inclusive, eu fiz vários cursos no hospital onde ela nasceu, antes dela nascer, justamente para entender sobre a amamentação, sobre o parto, os cuidados necessários, né? Os primeiros socorros e tal. E eu me lembro que eles citaram o Brasil. Eu fiquei até assim, sabe, com vergonha na hora. Porque eles falaram que o Brasil é o número 1 no mundo em cesárea. E eles estavam justamente falando sobre o quanto faz mal, o quanto isso foi uma coisa do mercado, né? E a coisa dos médicos meio que, vamos marcar. E isso foi virando uma coisa comum no Brasil. E é claro, Giovana, que a gente sabe, né, amiga, que tem pessoas que precisam. Né? Então, assim, dependendo da situação da gravidez da mulher, enfim, tem várias questões. Mas se a mulher estiver saudável, a gravidez estiver tranquila, eles não. É muito difícil você convencer um médico, mas eu quero. Não, eles vão primeiro. Geralmente, assim, eles vão tentar. E, inclusive, isso foi até uma das razões que eu vim pra cá com mais tranquilidade, porque eles estão tão acostumados com o parto normal que eu falei, se eu tiver qualquer problema, eles estão muito acostumados, né? E como eu queria o parto normal no Brasil, eu vi várias amigas que tiveram dificuldade em encontrar médicos que quisessem fazer um parto normal. Não, mas vamos marcar e tal. Então, assim, foi uma das razões também. Mas não foi só por isso, não. Aí tem a questão marido e mulher e coisa da... Eu, desde o início, estava, assim, muito aberta, sabe? Eu não queria definir nada. E o meu médico estava junto comigo. Eu falei, olha, vamos ver como vai evoluir.
porque eu já engravidei com uma idade mais avançada, né? Eu tava com Também, 38. amiga, Falei, vamos acompanhando. E aí a gente vai decidir na hora, vamos ver como é que eu vou estar, e a gente decide. Sim, Aí eu tive que fazer a cesárea e a eu gente sei. marcou uma data segura, uma data limite ali para espera, né, do parto normal. Como o parto não aconteceu e no final eu já estava tendo algumas complicações, ele falou, então vamos para a cesárea. E durante toda a minha gestação, o meu maior, não era medo, né, mas eu ficava encucada com isso, de marcar uma data e a criança não tá pronta ainda, né? Porque natural é assim, a criança tá pronta, ela vem. E olha só, no dia que na hora que eu tava deitada na mesa de parto, eu comecei a ter contração. Olha que lindo! Você vê como a cabeça, né? Você falou assim, ela vai ter que, o bebê vai ter que nascer agora, o seu corpo foi, preparou e saiu, deu tudo certo. Não, mas não foi natural, não. Eu fiz Não, assim, eu sei, mas eu digo assim, mas mas, nasceu no mas dia, eu queria que tava na hora, eu queria que estivesse na hora certa, tava né? na hora certa, né? O bebê falou assim, mãe, fica tranquila, mãe, tá na hora certa. Mas olha, a primeira contração que eu tive umas 3. Já foi muito doído, muito dolorido para mim. Eu fiquei pensando, e eu não sei nem quanto que eu tinha de dilatação, se eu estava dilatada ou não. E eu fiquei pensando, imagina chegar a 10. Deve ser uma dor insuportável. Engraçado, amiga, que o meu médico, ele chegou depois pra mim, né? Ele foi me visitar e tal. Aí ele falou assim, ele disse, olha, você é uma das mulheres mais fortes. E esse médico que eu escolhi aqui, ele faz assim uma média, juro a você, é surreal, de tipo 60 partos mês. É um negócio louco, ele não sai do hospital. Ele trabalha dentro já do hospital. E aí e olha a sorte, amiga, tem umas coisas, ele estava em casa domingo à noite, ele disse para mim, ele disse, Marina, o seu caso foi um caso à parte, né? Porque geralmente o pessoal chega, fica, não sei o quê. E ele disse assim, você deu uma sorte, que eu não sei o que foi isso. Da hora que eu saí da minha casa, até eu chegar aqui, todos os sinais estavam abertos. Porque, cara, eu achei que ele não fosse chegar. Tinha umas 10 enfermeiras no meu quarto, todas desesperadas, porque o médico não chegava, mas ele chegou em 10 minutos, Giovana. Ele atendeu o celular, ele chegou em 10 minutos no hospital. Olha só. Minha filha nasceu. Então, acho que a gente tem que confiar, sabe? Tem Deus, sabe? Então... Você sempre quis ser mãe, né, Marina? Não. Não? Não, amiga, não. Não, eu quando era mais nova, eu só pensava em cantar, só pensava na minha carreira. Eu não pensava em casar, eu não pensava em ter filho. E aí fui amadurecendo e fui vendo que, né, as coisas foram mudando para mim. Também super respeito uma mulher que não quer casar, que não quer ter filho. Acho que cada um tem sua vida, acho que, né? Mas assim, amigo, uma hora quando conheci o pai dela, aí deu vontade de casar, casei, aí depois tive vontade de ter filho. E vou te falar que foi uma das melhores coisas mesmo, porque, amiga, eu tô tão apaixonada. Olha, eu boto ela pra dormir. E as mães vão se identificar, eu acho agora. Eu fico beijando ela e cheirando ela. Aí eu fico assim, Marina, se levanta que você tem coisa pra fazer. Vai, vai. Aí eu fico ali cheirando, beijando. Gente, é um negócio assim, eu digo, como é que esse amor... é uma coisa, né? E como é que esse amor aumenta tanto, sabe? Eu não consigo entender, assim. Todo dia eu olho pra ela e... Ai, tá me dá vontade de esmagar. Ela é muito lindinha. E a sua expectativa a respeito da maternidade? Como é que ficou? Porque a gente, antes de engravidar, a gente imagina uma coisa, grávida já começa a pensar em um monte de coisa, aqueles medos que vêm. E a realidade para você, como é que foi? Ai, amiga, olha... Eu, como não sonhava em ter filhos, né? Não foi aquela coisa desde sempre. Eu nunca pensei muito como é que seria, para ser sincera. E quando a minha filha nasceu, eu acho que pela idade, sabe? Eu estava muito preparada. A minha filha foi planejada. Então, assim, eu sonhei em engravidar. Eu me programei. Eu organizei tudo, sabe? Aí eu vou para lá, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Então, assim, eu já sabia que ia ser um perrengue grande, porque também foi uma decisão nossa de cuidar dela sozinhos no início. Eu optei em não ter babá no início. Eu falei, não, eu quero cuidar da minha filha, eu quero amamentar, eu quero ficar com ela, eu quero fazer tudo. Só que, amiga, tá? Bem sinceramente, ninguém imaginava que ia acontecer essa pandemia. Então, emendou o início que eu queria ficar sozinha com ela.
eu, ela e o pai. Mas isso era uma Uhum. ideia nossa nos primeiros meses, né? Ah, ela vai ficar com a gente nos primeiros meses. Depois a gente vai contratar alguém para ajudar. Só que aconteceu, emendou com a pandemia. A minha filha tem 1 ano e 7 meses e nunca eu tive ajuda de ninguém. Uhum. Mas eu tô falando nunca, tá? Nunca. E é um trabalho do caramba, né? Não, eu assim, eu confesso para vocês agora, assim, eu acho que eu falei para você, podia me perguntar o que você quisesse, né, amiga? Preciso ser sincera com todos os nossos seguidores, todo mundo que vai assistir essa entrevista aqui. Eu estou neste momento tentando entender o que eu estou passando, que eu acho que eu estou assim com estafa, sabe? Uhum. Eu tô de um jeito, um cansaço extremo, Uhum. que eu tô fazendo coisas que eu nunca precisei fazer, né? Que são as coisas da casa, mais as coisas da minha filha, mais as coisas de trabalho. Tipo, hoje mesmo eu já Mas tô. você, né? Mas, não, eu vou Que te a gente falar. esquece. Não, eu tô esquecida totalmente, sabe? Agora que eu tô voltando a entender que eu existo, que eu tenho que cuidar de mim, sabe? Então, assim, amiga, eu tô muito cansada, mas a gente precisa aprender com a- né, as coisas que acontecem na vida da gente. Então, são lições. Então, eu vou sair disso mais forte, sabe? Eu acho que tem uma razão para os nossos filhos terem nascido na época da pandemia. Então, na verdade, amiga, eu agradeço a Deus por ela ter nascido nessa época. Por quê? Porque a gente está dentro de casa com eles. Então, Eu acho que vai ser uma geração muito de pessoas muito diferentes. Assim, por exatamente, poder ter tido essa oportunidade de crescer não só perto da mãe, das mães, como perto dos pais também, né? exatamente. Apesar do meu marido estar em home office, ele está trabalhando no escritório durante o dia todo, O mas meu ele também. sai, ele pega o Gabriel, ele almoça junto, ele brinca um pouco, ele sai para passear um pouquinho, sabe, quando dá, e faz uns horáriozinhos meio malucos, Sim, mas ele tá vendo o desenvolvimento, né? E eles estão criando um relacionamento. Que eu acho que se a gente não tivesse na pandemia, não existiria. Porque ele exatamente. sairia de manhã e voltaria à noite, o Gabriel já tá dormindo, então eles quase não se veriam, assim. E ver o carinho dos dois juntos, Ai, brincando, assim, é uma coisa tão. Nossa, eu fico olha, eu sou chorona. babando no marido e no filho. Você sabe que eu sou chorona, né? Não sei se você se lembra, amiga, mas assim, eu várias vezes eu já me peguei chorando quando eu vejo ele brincando com ela, justamente porque a gente vê essa conexão que naturalmente não existiria, né? Então, eu acho que tudo, eu procuro muito ver o lado bom das coisas, sabe? Tem o lado do cansaço, mas tem esse lado dessa dedicação, desse carinho, desse amor. Eu acho que isso vai somar muito, sabe? Lá na frente, acho que vão ser pessoas melhores, sabe? Olha, mas eu vou te falar, eu planejei também, não foi exatamente na agenda, não era para acontecer agora, quer dizer, agora, na época que eu engravidei, mas eu preparei a minha vida para isso, porque eu sempre pensei que eu queria ser mãe numa época em que eu pudesse ser mãe, sabe? Que eu pudesse estar presente. Então, assim, eu já tinha planejado ficar pelo menos o primeiro ano dele só com ele, sem trabalhar, me dedicando a ele. E foi exatamente isso que aconteceu, assim, graças a Deus eu tive condições de fazer isso. E aí veio a pandemia também. Apesar de eu ter me preparado psicologicamente para isso, essa mudança de uma pessoa que é super ativa, super proativa, né, que gosta de produzir, que está sempre fazendo alguma coisa, que eu acho que você é assim também, para essa mãe que se dedica 100% ao filho, foi um choque para mim. É Assim. difícil, né, amiga? É difícil É deixar difícil. você deixar de lado, mesmo que seja por um tempo, e para fazer uma coisa que você ama, por alguém que você ama, é difícil você abdicar, né? Mas eu vou te falar uma coisa, eu tô agora nesse processo, assim, de voltar a olhar um pouco para mim, Uhum. sabe? Porque eu penso em duas coisas. Uma, eu acho que a gente não pode. A gente tem que entender que uma hora nossos filhos vão para o mundo, né? Isso é Uhum. bem difícil. Eu não quero nem começar a pensar muito sobre esse assunto. Na verdade, a gente os cria para um mundo e não para gente. Então, assim, eu fico pensando, se eu só pensar na minha filha e só cuidar dela e não fizer nada por mim, depois eu acho que eu vou me arrepender, né? Acho que e dois, eu quero que a minha filha olhe para mim e veja um exemplo de mulher, sabe?
poderosa, que trabalha, que ganha o seu dinheiro, que tem a sua Uhum. carreira, sabe? Que é uma boa mulher, que é uma boa amiga, que não é só a mãe, sabe? Até porque eu quero que a minha filha seja uma mulher muito forte, né? Uhum. Então, assim, eu, pelo menos, tenho sentido essa necessidade, sabe, amiga? De fazer Sim. mais coisas relacionadas à minha carreira, relacionadas a mim, entendeu? Uhum. Porque realmente, assim, quando a criança nasce, né? Se alguém não Tem que chegar pra fazer. gente e der um conselho, a gente não passa um batom, não bota uma roupa, fica igual um lixo, a gente esquece que a gente. É tipo assim, a gente esquece que a gente existe, né? Eu tô brincando essa semana com as meninas de verdade e mito. Eu já perguntei Ah, para algumas, mas eu vou vamos, perguntar para você. vamos. Mãe não toma banho, verdade ou mito? Ai, gente, olha, no início era muito difícil, mas eu sou uma pessoa muito limpa e organizada. Eu não consigo ficar sem tomar banho. Eu sou limpinha. Não, então assim, eu enlouquecia para tomar banho e eu aprendi a tomar banho em 30 segundos, mas para o banho, sabe? E aí, amiga, quando ela começou a andar, eu já comecei a acostumar ela, como eu não tenho ninguém para ajudar, eu comecei a acostumar ela. Eu botava ela no meu banheiro, eu falava, Uhum. filha, mamãezinha agora vai tomar banho. Aí eu botava algum brinquedo e eu ficava fazendo desenho, sabe, na água, no vaporzinho assim, Uhum. conversando, cantando, fazendo qualquer coisa para ela ficar quietinha. E ela aprendeu. Então hoje eu consigo me maquiar com ela dentro do banheiro, eu consigo fazer tudo, porque eu tive que ensinar. Porque senão eu não ia tomar banho, não ia arrumar cabelo. Eu lavo meu cabelo, faço escova, eu faço tudo e ela acompanha. Olha, mesmo que se eu tivesse ensinado o Gabriel, não ia rolar, porque ele é tão ativo. É Menina, ele mesmo? não para, Ai, não para. que E eu bom, tenho que que bom. correr atrás dele, porque senão ou a casa vira uma bagunça, ou Ai, ele sobe em tudo, ele cai de tudo, ele se joga, ele se arrisca muito, sabe? amiga, como é que você tá? Eu sei que você que tá me entrevistando, mas agora eu queria que você Fica, falasse. não, é uma conversa, fica à vontade. Mas como é que você vê, por exemplo, essa questão do perigo? Porque às vezes eu acho que eu tô ficando meio neurótica, porque Luna eu fico assim o tempo inteiro com o olho na menina, porque senão ela cai, né? Toda hora eles caem, toda hora eles sobem em tudo. Olha, Assim, eu tô meio eu, neurótica. eu sou bem neurótica também. Eu fico em cima dele todo o tempo, sabe? E, aí, ô, Mas amiga, e assim, ainda assim eles caem, né? E ainda assim aham. cai. É. É. Mas eu acho o seguinte, eu tenho uma teoria de que menina é mais tranquila do que menino. Você olha assim, num parquinho, sei lá, as meninas estão sentadinhas, brincando, e os meninos estão correndo, 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 correndo. Mas a minha não é muito quietinha, não, viu? Então, tem suas exceções. Então, o Gabriel, ele sempre foi, desde bebê, e como eu falei, ele é muito atirado. Ele não sabia andar, ele já dava uns passos e caía. Ele não é medroso, sabe? Então ele Que bom. sobe, ele não sabe descer, mas ele sobe, daí ele se joga de cabeça. Então, é sério, ele fazia aula antes da pandemia de psicomotricidade, tinha lá os obstáculos e tudo, e ele ia mesmo de cara. E a professora falou assim: Olha, Giovana, você tem que ensinar ele a descer das coisas, ABC. de costas, direitinho, não sei o quê, porque ele não tem medo. Ele cai e levanta. Mas O Gabriel eles não já têm tem noção de perigo. ele já tem uma cicatriz aqui, já que ele Oh. abriu aqui a sobrancelha. Já bateu a boca 3 vezes, já abriu aqui. Sim, Ah, então tá. Então ele é mais do que a minha filha. muito. E mesmo olhando ele, hein? E mesmo tomando conta. É, não, porque tem horas que não dá tempo, né? A gente não chega a tempo. Eles são Não, muito e práticos. aí a maior questão é que assim, se a gente priva muito, a gente evita, a gente quer dizer, a gente atrasa a evolução deles, né? Porque eles Sim. precisam andar, subir, engatinhar, cair, levantar, eles precisam disso. E aí eu comecei a ver que eu tava segurando muito, então eu comecei a deixar ele mais solto. Aí assim, Entendi. tiveram uns acidentes É. que assusta, mas passa, sabe? E teve uma fase da pandemia que eu levava ele na casa da minha sogra, porque era um apartamento maior e a gente ficava num andar só a gente e deixava ele solto para engatinhar, andar, 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 porque aqui é cheio de móvel, é pequeno, não era adaptado para uma criança. Sim. Então ele levantava, dava 3 passinhos e caía. E tinha uma cadeira, e tinha um móvel, tinha não sei o quê. Então eu ficava cercando muito ele, Entendi. sabe? Entendi. Eu acho até que ele teve um certo atraso no desenvolvimento motor e tudo mais por conta disso.
Ah, mas depois eles. Ih, meu Deus. Então, assim que eu pude, eu comecei a sair com ele. Ó quem Comecei chegou. a ir. Ó quem Ah, chegou. quem? Ó quem chegou. Ah, ela tá aí. Ela tá aqui. Ela chegou. Cadê? Você Ai. chegou, mãezinha. Oi, Fala Luna. oi pra tia Giovana, fala. Oi. 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 Tia Giovana, as mamães, olha a minha situação. Fala, ai. Ela não quer cortar o cabelo, nem o pai. Ela não deixa a mamãe botar lacinho. Não, ela tá falando down, down, down. Ela quer descer. Adão. Ah, ela quer descer porque ela é uma menina muito vaidosa. Ela quer pegar as coisas de mamãe que estão aqui da maquiagem, né, filha? Oh, meu Deus. Cabelo. O Gabriel não me deixa cortar o cabelo dele, não. Cadê? Deixa eu ver. O que você pegou? Ela pegou Olha óleo. o creme. Esse passa no cabelo, filha? É? Fala oi pra tia Giovana. Gente, que olho lindo. Você fala pra tia Giovana, você adora maquiagem, né? Ela adora, ela pede pra Tá, gente. Olha. Filha de peixe. Né? Aí ela que escolheu meu vestido, Giovana. Não foi, filha? Eu falei, filha, mamãe vai fazer agora uma live e a mamãe tem que colocar uma roupa. Aí ela falou, princesa? Eu falei, tá, princesa. Aí ela escolheu a roupa de princesa, não foi, filha? Foi? Fala, oi. Você quer dançar? Lindo, gente. Quer dançar? Dança. Baby shark, baby shark, Sua mamãe tá te ensinando a cantar, Luna? baby shark. Você já sabe cantar, Luna? Sabe? Quer cantar? Qual música você sabe Não. cantar? Canta, filha. Não quer cantar? Manda um beijo pra tia Giovana. Solta esse aqui e manda um beijo pra ela. Mano, mamãe segura, mamãe segura. Beijo! Mua! Mua! Unha? É unha, viu como é? Gente, é muito filha de Marinelali. Unha, É a diva e a divinha. É a minha adivinha. E adora, né, filha? Adora tudo que mamãe gosta. Que coisa linda. Adora música, né, filha? Adora Que música. coisa linda, gente. Ai, tô apaixonada. Ela tá mamando ainda no peito, tia Giovana. Que bom. Você Né, conseguiu amamentar direitinho, Marina? Teve alguma dificuldade? Não, no início, né? A gente sabe que no início é horrível, né? Não vamos mentir aqui, a gente tem que falar a verdade. No início dói muito. Mas depois, amiga, graças a Deus, assim, a gente teve uma experiência incrível. E os melhores momentos da minha vida eu tava amamentando minha filha. Não foi, filha? Peito? Fala peito. Fala peito? Não? Ela fala peito. Aí eu falo pra ela, hoje você não vai dormir com peito, vai dormir com a chupeta. Aí ela faz, não, chupeta. Quer chupeta? Não? Quer peito? Não? E assim, amiga, é interessante porque tem muita gente que tem preconceito, né? Quando vê uma criança assim um pouquinho maior. Mas eu, quando estava no Brasil, eu levei ela para o pediatra, que foi meu pediatra ver, doutor Ney Fonseca, down. E ele falou que até 2 anos de idade ainda tem benefícios. Então, as mães que... Eu me vi em casa. No meio de uma pandemia, em casa. O tempo todo com a minha filha. Eu vou falar, não. Eu falei, então... Não, claro que não. Você tem leite, tá tudo certo. Tem que... Você quer ir pra onde? Quer ir embora? Não, ela não quer ir embora, não. O pai tá tentando levar ela falou que não quer. Vai, filha! Eu falei ontem com a Aline que eu tenho que fazer uma live só com as filhas, só com as crianças. Né, filha? Fica aqui. Pode perguntar pra ela. Ela gosta de conversar, né, filha? Ó, tem uma outra frase para verdade ou mito. Aproveita para dormir agora, porque depois... Aí minha mãe falou, acho que depois que a gente vira mãe não dorme nunca mais, porque eu acho que a preocupação, né? A gente não dorme quando eles nascem porque tem que mamar toda hora, porque tem que ver se está respirando. Depois a gente não dorme porque a gente fica olhando se está tudo bem. Depois vai começar a sair para festa, a gente não vai dormir mais. Depois vai arrumar um namorado que a gente não vai gostar, não vai... Acho que a gente não dorme nunca mais. Não, Gabriel vai namorar só depois dos 18. Eu tenho que aprovar a namorada. E se ele resolver morar fora, estudar assim fora, eu vou junto. Vou morar, não morar junto com ele, se ele não quiser, mas eu vou morar perto, assim. Ela tá rindo. Viu, filha? Você tá achando o quê dessa conversa? Tá legal essa conversa? Legal? Pode perguntar, Marina, amiga.
Qual foi a maior dificuldade que você sentiu na maternidade? Nossa, Até são agora, tantas, né? né? São tantas, são tantas. Eu acho, amiga, que no meu caso foi não ter tido até o momento uma rede de apoio, por causa, sabe, dessa história da pandemia e a gente ter respeitado a questão do isolamento social, porque como meu marido está conseguindo trabalhar de casa também, eu consigo, né, fazer meus trabalhos, muita coisa eu tenho conseguido fazer, graças a Deus. Fiz lives, sabe, em casa, eu gravei músicas novas, eu lancei. Então, assim, o fato de nunca ter tido ninguém, sabe? Às vezes, eu abro o armário da minha filha, eu olho assim, eu falo, meu Deus, faz quase 2 anos que só quem arruma isso aqui sou eu, só quem lava a roupa dela sou eu, sabe? Quem troca a fralda sou eu, o pai ajuda, claro. Mas, assim, amamentando há 1 ano e 7 meses, né? Então, a minha filha, ela depende de mim para dormir ainda. Sabe, isso tem gerado um cansaço que às vezes eu tô super afim de fazer algum trabalho, alguma música nova, alguma coisa, eu não tenho forças, Sei sabe? como é. Eu não tenho forças. Então, tem horas. E aí eu começo a me culpar. Eu falo, eu não posso parar, porque aí vão achar que eu abandonei a minha carreira, e não é o caso. E aí somou com Acho essa. que tem essa cobrança nossa conosco mesmo, né? Não É, vem nem de é. fora, assim. Mas assim, eu não conheço, inclusive adoraria conhecer alguma mãe que cuidou da filha durante tanto tempo sem nenhuma ajuda. Eu não conheço. Porque por mais que a pessoa diga que, mas meu filho nunca teve babá, mas alguma hora vem uma pessoa visitar na casa e fica com a sua filha no colo quando ela é pequena. Alguma hora vem um primo brincar, vem alguém. E a minha filha, ela nunca teve isso o tempo inteiro comigo. Eu fui para o Brasil no início, antes da pandemia, eu estava no Brasil, que eu fui fazer uma turnê, e eu fiquei quase 3 meses no Brasil. E aí eu estava na casa dos meus pais, mas a minha mãe trabalhando o tempo inteiro, meu pai também. Eu estava fazendo show, o meu marido que ficou com ela, teve um dia que a gente chamou uma babá só enquanto eu estava no show. E foi assim, coisa de horas. E eu nunca tive isso, sabe, amiga? Então eu não sei como é a vida de mãe que tem ajuda. Deve ser muito, muito mais tranquila, né? Então, É muito. isso é uma dificuldade que eu acho que eu não consigo. Para quem não viveu, eu não consigo nem explicar, sabe? Sim, e tem uma coisa também, né? Para quem não sabe, assim, nos Estados Unidos não tem essa cultura de ter babá, empregada em casa, né? Exatamente. São os próprios, a família que cuida da casa, cada um É. divide a tarefa. A gente vê um pouco disso nos filmes também, né? Não Não, tem e, aquela e figura assim, da eu no Rio, funcionária. no Rio eu não tinha, assim, mais ninguém na minha casa, mas eu tinha uma diarista, Paty, querida, que inclusive eu conheci no Desse Brasil, tá? É, E aí, Paty ia pra minha casa de 15 em 15 dias, ou uma vez por semana. Então, agora aqui não, meu amor. Aqui eu falo, as pessoas devem achar que isso é mentira. Mas aqui quem lava o banheiro sou eu, é quem passa o tudo. aspirador de pó, quem lava a roupa, quem faz tudo, sabe? E assim, E a babá, ela vem geralmente naqueles momentos de evento, uma festa, um evento social, né? Que se sim, contratam as babysitters para é, ficar em casa com é, as crianças. Mas não é. é assim aquela coisa de estar 24 horas dentro da casa, né? E sabe assim, amigo, uma coisa que eu tenho pensado muito é que eu acho que é muito necessário que a mãe tenha um tempo para ela mesma, para ela poder respirar um pouco, recarregar as energias e voltar tranquila. Porque, assim, a gente está criando uma criança que vai para o mundo. Então, a gente tem uma responsabilidade tão grande, porque Enorme. tudo que a gente está fazendo está influenciando, né? Eu sempre brinco, eu digo, é como se fosse um HD que vem vazio. E aí o que a gente for colocando ali vai ficar armazenado. Então, assim, eu tenho pensado muito o que que eu preciso fazer. Então, eu tenho tentado, aí eu começo e paro. Tenho tentado praticar yoga, mesmo com ela do meu lado. Eu não tenho conseguido esse tempo para mim, sabe? E confesso para você até uma coisa bem delicada, assim, eu nem cheguei a falar muito sobre esse assunto, mas no início do ano agora, eu dei meio que um tempo das redes sociais. Eu acho que eu postei, tipo, 3 coisas, 4 coisas no meu feed e não postei mais nada no Instagram dela e parei de olhar as coisas, porque eu falei, gente, eu preciso de um tempo para mim, sabe? E assim, você sabe que termina que é uma obrigação, e aí às vezes eu acho que os fãs não entendem muito, mas só eu sei o que eu tô passando agora, sabe? E isso aconteceu, e eu falo aqui sem nenhum problema, porque eu tenho certeza que alguma mãe aí vai se identificar, e a gente tem que se ajudar.
E eu acredito que é muito importante a gente compartilhar as verdades nesse novo mundo que a gente vive, que é um mundo real, né? O que aconteceu, amiga? No dia 25 de dezembro, acordei cedo para abrir os presentes que ela ganhou, a árvore de Natal, aquela coisa toda. De repente, eu me deitei no sofá e eu comecei a ficar toda dormente, no meu lado esquerdo inteiro dormente. Entendeu? Começou a mão, começou a ficar dormente, depois o braço. Eu falei, pronto, vou morrer, né? E aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa porque eu preciso evitar ao máximo ir para um hospital agora. Eu tô aqui nos Estados Unidos, onde a situação tá horrível. Então, imagina eu agora no hospital é pedir para pegar o coronavírus, né? Isso é se eles me receberem, né? Dependendo do hospital que eu chegar. E foi um momento assim que, sabe quando o seu corpo avisa? Eu não estava sabendo parar, porque eu ficava o tempo inteiro querendo. Porque assim, eu ia dormir e eu ficava no telefone lendo sobre educação positiva, sobre Montessori, sobre o que fazer, qual é o desenvolvimento, esse mês, o que é que a minha filha. E o tempo inteiro, e minha cabeça não estava parando. E nem o meu corpo físico, porque eu estava o tempo inteiro organizando as coisas da casa, e aí qualquer tempo que sobrava, eu estava trabalhando. Não teve um mês que eu estava indo dormir 4 da manhã para eu poder editar um clipe e finalizar uma música. Eu ia dormir 4 horas da manhã e a minha filha acordava às 6h30, 7 horas. O corpo falou assim, para, sabe? E aí eu falei assim, ó, eu vou dar um tempo, eu não vou ficar olhando o Instagram, sabe? Quem me ama vai me amar e vai precisar entender que eu sou um ser humano. Eu tava esquecendo disso. Eu tava achando que eu podia ser essa Mulher Maravilha. Eu não sou, sabe? Eu não sou. A gente tenta, mas ninguém é Mulher Maravilha. Eu falei aqui na live já algumas vezes, nas nossas conversas, que isso é a lenda da Mulher Maravilha, né? A gente não que só serve para botar essa pressão em cima da gente, porque a gente acredita que a gente tem que dar conta de tudo, mas a realidade é que a gente não dá conta de tudo. Não, e aí eu tô nessa loucura, né? Porque é muito tempo sem ninguém. E eu não tô me vitimizando, sabe? Foi uma escolha no início, mas eu queria ficar 3 meses eu tomando conta da minha filha e não 1 ano e 7 meses. E por mais amor que a gente tenha, tem uma hora que você não aguenta mais. Então, assim, eu tô procurando agora, tô conversando com o pai para ver o que a gente faz. Então, a gente começou a fazer uma coisa, por exemplo, ele tá reorganizando os horários de trabalho dele. Então, um dia eu durmo até, tipo, 10 da manhã. E ele acorda cedo com ela, no outro dia a gente reveza, sabe? A gente tá eu e Edu, a gente faz isso. Porque cada assim, dia um dorme até um pouco mais tarde, porque senão... Tava punk. E eu tive também, no meio da pandemia, uma crise de ansiedade brava, assim. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia respirar. E eu comecei a fazer tratamento com homeopatia, meditar, e aí fui melhorando. Mas ainda tenho umas crises, assim, sabe? Esses dias agora eu tô tendo insônia, que eu acordo e fico acordada, eu não consigo dormir. Pelo menos eu não tenho pensamentos negativos. Assim, desliga o celular. Celular longe. Olha, uma coisa que eu ia falar até para as mães, assim, que eu fiz, né? Eu fiz desde quase do início da pandemia que eu comecei a tentar fazer. E aí eu voltei, que é o seguinte, eu vou falar logo para o pessoal entender. O celular eu coloco para carregar agora no banheiro. Não levo mais o celular pro lado da cama, porque a gente fica... A gente pega, né? A gente pega e começa a ler coisa, começa a olhar, de repente vai ali, não sei o que, aí a mente não descansa, a gente não dorme, não relaxa, entendeu? Então, e eu fico tendo ideias na madrugada. E aí eu preciso levantar, escrever, tirar da minha cabeça para eu poder dormir, senão eu não consigo, sabe? Entendo. Sou compositora. Então... Mas tem que dormir, amiga. Mas isso, o Edu me dá bronca, porque eu fico com o celular do lado. E às vezes eu quero ver uma série, é um momento para relaxar. E ele falou assim, vamos fazer um acordo na hora da refeição. É a refeição da família. A gente não leva celular, a gente conversa, a gente troca, deixa o celular para lá. E na hora de dormir a gente lê. Então a gente tem os nossos livros e a gente lê para depois dormir mais relaxado. Perfeito. Só que eu confesso que eu não faço isso todo dia, não, sabe? Eu tenho que trabalhar. Ele dorme e eu fico lá trabalhando. Mas é o que eu falei no início aqui, né? É esse vício que a gente tá. O mundo inteiro tá sofrendo, né, com esse problema e principalmente essa questão da rede social. Por isso, sabe, Giovana, que eu acho incrível você fazer essas lives,
Por isso que eu tô aqui aberta para contar todas as minhas experiências, porque a gente sabe que as pessoas se iludem muito. Apesar das pessoas saberem, a gente olha, ai, olha só fulana, olha como ela tá linda, olha como ela tá ótima, olha como tá tudo bem. A gente sempre acha isso, e isso está causando depressão, ansiedade em muitas pessoas, principalmente nas pessoas mais jovens. Então, por isso que quando eu comecei a conversa, eu falei, ok, televisão, um pouquinho. Na hora da necessidade, tem que de repente fazer uma ligação. Alguém ligou, a criança tem que calar a boca. Ajuda, Tem que né? ficar quieto. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque pensa lá na frente. Se a gente está assim, imagina a gente não teve acesso. A gente não teve acesso a isso até a gente ter, sei lá, 20 anos de idade, um pouquinho menos, talvez. Imagina essa criançada que está aí com o celular na mão com meses de idade, entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado. É complicado. Eu falei aqui, assim, que nós não somos mulher maravilhas, mas, assim, a gente tem a capacidade de passar por tudo isso, sim, sabe? Eu acho que a gente tem força para enfrentar, mas eu acho também que nos momentos difíceis a gente precisa falar e pedir ajuda. Nem que seja pela internet, sabe? Porque muitas vezes a pessoa ela quer dar conta de tudo, mas não está conseguindo e se sente pressionada por conta das mentiras que a gente vê na rede social, né, das vidas maravilhosas e fabulosas, acha que a vida dela tem que ser daquele jeito, quando aquilo não é uma realidade, é só parte da realidade, e se sente cobrada por isso, começa a adoecer. Isso é muito sério, né? A gente está vendo muitos casos de depressão, e ansiedade, tudo isso, né? Então, acho que tem que falar e buscar ajuda. Eu vou ser sincera aqui. Ontem eu tive a minha primeira sessão de terapia da vida. Ai, que maravilha! Eu já fiz. Eu nunca fiz. E aí ela falou assim, ela perguntou, o que te traz aqui, né? Aí eu falei, eu virei mãe e eu quero me tornar um ser humano melhor. Então, eu quero corrigir algumas coisas. Eu quero ser a melhor pessoa que eu puder ser. Eu quero ser mais tranquila ainda do que eu sou. E eu quero corrigir algumas coisas, porque eu quero ser um bom exemplo para minha filha. Eu quero ser um ser humano melhor. E aí, eu tô começando a fazer terapia. Eu espero que me ajude. É maravilhoso. Justamente para tirar, sabe, Giovana, esse peso. Porque, assim... Eu não sei se todas as mães são assim, eu tenho muito pouca referência, porque eu não convivi com as minhas amigas que elas tiveram filhos faz muito tempo. É a mesma coisa que eu, assim, eu fui uma mãe solitária, uma grávida solitária. Então, assim, e o meu irmão tem 3 filhos, mas eles moram em Natal, eu morava no Rio, então eu não convivi com os meus sobrinhos tanto quanto eu gostaria. Então, eu não tenho referência nenhuma. A minha forma de criar minha filha é intuitiva e toda também devido a todas as informações, né? Eu leio o tempo inteiro sobre maternidade, sobre educação positiva, como falar com a criança, para entender a tal da birra, para entender que, né, aqui agora eu esqueci o nome, o frontal, como é que é o nome? O córtex, tá falando? Não, aqui não está desenvolvido ainda, então por isso que a criança ela não consegue controlar os sentimentos. Aí às vezes o pai fala assim, para! Eu falo, não é assim, ela não está entendendo. Aí eu vou tentar ajeitar. Eu também. Mas é exatamente isso. Então a gente coloca uma pressão, sabe, nas costas da gente que a gente precisa tentar. Eu acho que aceitar que a gente vai errar é muito importante. Aceitar que a gente vai um dia perder a paciência é importante, sabe? Eu, graças a Deus, eu tenho conseguido ter muita paciência com a minha filha. Não sei como, porque eu sou ariana, igual a você. Você vai falando, eu vou só assim, ó. Mas assim, por quê? Mas eu acho que eu vou te falar por que eu acho que eu tô conseguindo manter essa paciência. Pelo fato de eu estar estudando e pelo fato de eu estar entendendo que ela não tá fazendo aquilo para me irritar. Que ela tem o tempo dela, que, né, todas essas coisas que a gente vai entendendo. Então, uma coisa que tem funcionado muito, que eu deixo de dica aqui para as mamães, que não sei se de repente estão fazendo isso ou não, mas, por exemplo, é falar o que a gente quer. Então, e não o que não quer, né? Então vamos lá. Esse brinquedo tá aqui, ela tá fazendo assim, né? Bem rápido, bem rápido, bem rápido. Aí você acha que ela vai se machucar. E ao invés de você falar, para, ela não vai parar. Você fala assim, filha, devagar, devagar. Aí ela começa a fazer devagar. E você fala baixo, você, filha, vamos fazer bem devagarzinho. Isso, mamãe, agora vamos guardar o brinquedo. É assim. A minha forma de criar minha filha é isso. Gente, Marina, eu e você somos tipo irmã gêmea. É mesmo?
paradas lá, não sei da onde que separaram a gente. Então é assim, sabe? Eu sou muito CDF também. Eu estou estudando tanto que, inclusive, eu estou me formando agora em educação parental para ajudar outras mamães. Muito bom! E acabei de me inscrever numa pós-graduação muito legal. Depois eu te conto tudo. É Neurociência, Educação e Desenvolvimento Infantil. Arrasou. Porque é justamente o estudo disso que você estava falando, né? De como tudo isso funciona, o desenvolvimento cerebral da criança. Sim. E entendendo isso, como você, junto com as escolas e com os pais, consegue ajudar essas crianças, né? Porque a gente tem, assim, essa educação que vem de geração em geração, sim, passando de geração para geração, que hoje já a gente sabe que existem outras formas, né? Mas a gente acaba, às vezes, reproduzindo coisas que não são mais necessárias. Sim. E quando a gente entende o processo, como tudo acontece, fica muito mais fácil da gente, numa hora de nervosismo, de necessidade, que a criança está fazendo uma birra ali, fica muito mais fácil de você lidar com aquilo, né? Você saber lidar com a criança. Ô, amiga, tem uma coisa que eu estava pensando aqui também, que eu acho que é legal falar, que eu aprendi, é que quando a criança quer alguma coisa, digamos, a criança... Você tá metadezinha, assim. Assim. Quando a criança quer, por exemplo, a criança quer o seu telefone celular e você não vai deixar a criança pegar um telefone celular. Não adianta falar para a criança, não vou dar o celular. Não é assim. Você tem que redirecionar a atenção da criança, porque ela vai seguir ela para outra coisa e ela para. E aí é impressionante como funciona. Eu não consigo acreditar às vezes que ela faz assim, pega. Ela fica falando assim. Aí eu falo, filha, olha aqui, meu amor, olha isso aqui. Aí ela já se distrai, porque assim, já no cérebro da criança. Aí ela, olha, pronto, acabou. Não vai ter gritaria. Acabou. Então... Eu tô nessa, assim, diariamente com o Gabriel e é incrível como isso funciona, né? Porque eu ouvia muito assim, não pode falar não pra criança. Eu comecei, gente, começou tudo, essa história de estudar, começou justamente aí. Como não vou falar não? O que eu vou falar no lugar do não? A gente não entendia, né? Mas agora a gente entende. Não é dizer assim o tempo inteiro para a criança, mas é guiar para o que a gente quer e ir explicando, né? Para ver quais são quais são as limitações daquela criança naquela idade de desenvolvimento, né? Porque tem coisas que ela não vai entender. Então não adianta ficar forçando a barra. Outra coisa bacana que eu aprendi esses dias, inclusive, quando a criança tá com fome, né? Luna, hoje, ela tem uma rotina toda perfeita que a gente segue, assim, sabe? E graças a isso, hoje ela dorme 12 horas por dia e ela tira soneca e dura 2 horas. Mas isso eu quero até agradecer aqui a Carlinha do Bebê Dorminhoco. Não sei se você conhece, @Bebê Dorminhoco. Ela tem um curso ótimo que eu fiz e que me ajudou muito. Então, assim, mas eu não ia falar sobre isso, não. Eu ia falar sobre outra coisa. Quando ela tá com fome, a criança quando tá com fome, fala, a criança fica chata. Não, a glicemia da criança faz assim, ó. E a criança não sabe se controlar. Então, quando a criança tá na hora de comer, o que tem que fazer? Não é ficar esquentando na panela e falar, já vai, mamãe já leva. Não, pega uma colher de qualquer coisa e já bota na boca da criança. A criança já começa a se acalmar, porque começa já, entendeu? Normalizar. Equilibrar. Isso. Então, quando, por exemplo, às vezes é inevitável, você se atrasa 5, 10 minutos, está fazendo alguma coisa, você olha e, meu Deus, já tá na hora dela comer. Ok, vai lá esquentar. Mas eu dou gelado. Mas ela se acalma, sabe? Eu venho cá, filha. Aí eu boto na boca dela. Aí eu vou botando enquanto esquenta. Pronto, ela esquentou, ela come o resto. Aqui também é tudo tão regradinho, assim. Eu ouvia da minha mãe, às vezes, porque eu tive uma criação muito livre, sabe? Muito tranquila. Cada um come na hora que quer, na hora que quer. Sempre foi assim. E aqui em casa eu comecei a fazer coisa de militar, né? 2! Falei, não, ele precisa ter rotina, porque ele precisa... E aí eu segui desde bebezinho assim. E hoje ele sabe os horários dele. Quando tá na hora do banho, ele pega a minha mão, vai até o banheiro, abre, ele faz assim pra tirar a roupa, sabe? Ele já sabe direitinho tudo que tem que fazer. E é por criar uma rotina, né? Eu acho que isso traz segurança pra eles saberem exatamente o que vai acontecer, não estressa. Claro que às vezes muda um horário ou outro, fim de semana, às vezes sai da rotina e tá tudo bem. Mas a gente também quis que tivesse, sabe, essa organização. A gente é irmã gêmea mesmo, hein, amiga?
Eu acho. Acho que a gente tem que conversar mais fora das A gente lives. tá Porque criando, uma live só. a gente tá criando igual. Ó, nosso tempo já tá acabando. Eu tinha preparado um monte de perguntas para você e eu não fiz nenhuma. Vai que eu respondo rápido. Vai, Que o ping-pong. papo flui tanto, né? Tão. Vai que eu respondo. Vai, Giovana. Ah, você quer que eu faça uma? Faça o que você quiser, eu tô aqui. A filha tá lá, provavelmente. Ai, o melhor e o pior de ser mãe. Ai, o melhor é o amor que a gente conhece, que a gente achava que sabia. Ai, achava que sabia o que era amor. Não, porque eu amo tanto, não sei quem, meu pai, minha mãe. Não, gente, não, amor. A melhor coisa é o amor. O pior de ser mãe, ai, eu acho, no meu caso, que é a minha preocupação é não conseguir mais ter tranquilidade, sabe? Porque assim, dormir pouco eu estava acostumada, porque eu sou artista, já viajei muito, já fiquei muita madrugada em estúdio, tô Até da acostumada. noite, né? Ficar sem comer na hora, porque mãe não come na hora, né? Enfim, a gente. Né? Mas Nem assim, quente, né? eu acho que essa preocupação constante, sabe? De não conseguir mais. Eu tô fazendo, às vezes eu tô fazendo yoga com as professoras, né? Elas falam assim, agora respira, não pensa nos problemas, não pensa na lixa, nas coisas assim, impossível, sua mãe! Não pensa no elefante branco no meio da sala. Tá lá. Né? Tá lá. Mas vai, outra pergunta. Deixa eu ver. Você sente culpa? Aquela frase, nasceu uma mãe, nasceu a culpa. Você sente isso? Muita. Em que momento? Ai, por exemplo, eu fiz uma turnê, né? Quando ela tinha 6 meses antes da pandemia. E aí eu viajei. E eu senti tanta culpa e foi tão estranho voltar a fazer show, sabe? Voltar a trabalhar e não levar ela. Porque o pediatra falou que estava tendo um surto de sarampo no Brasil. Ela não tinha vacina para sarampo. Falou, não vai levar sua filha. Porque eu ia levar ela para mais de 10 cidades do Brasil em, tipo, 10 dias, 15 dias. Isso é uma loucura. Ele falou, não. E você ficou longe dela esse tempo todo? Então, eu fiz loucuras. Eu fiz assim, por exemplo, eu lembro que eu fiz 2, 3 cidades, aí eu voltei praticamente para dar de mamar, ficar com a minha filha horas e no outro dia e no mesmo dia eu viajei. Então eu fiz essa loucura para não ela não largar o peito, que eu não queria que ela largasse. E eu senti assim, sabe, Giovana, falar, meu Deus, minha filha tá sozinha, ela tem 6 meses. Eu acho que a mãe quando ela volta a trabalhar, né? E aí depois eu fiquei em casa, mas assim, com certeza eu senti culpa e sinto culpa. Às vezes eu faço uma coisa e digo, ai meu Deus, eu fiz errado, não era pra ter feito assim, sabe? Tem vários momentos. Às vezes eu tô olhando pro meu celular, para alguém me manda mensagem, eu tô tentando falar com alguém, e aí ela fica olhando pra mim, eu falo, meu Deus, sabe? Não era pra eu estar olhando pro celular, mas ela precisa entender que eu também tenho que trabalhar, né? São vários momentos, amiga, vários momentos, muita coisa. E a gente passou, acho que daquela fase de trocar fralda, fazer a comida e introdução alimentar e vai engasgar, não vai engasgar e tá começando a andar. A gente já passou dessa preocupação, né? Pelo menos para mim, eu acho que o que eu me preocupo hoje é em relação à educação. Como educar o Gabriel, como prepará-lo para o mundo. Então, para encerrar, eu queria te perguntar isso. Que tipo de pessoa você quer criar para esse mundo? Que você quer deixar nesse mundo? Uma pessoa gentil, uma pessoa do bem, uma menina educada, que chegue nos lugares e deixe as outras pessoas felizes, sabe? Sempre com um sorriso no rosto, vendo a vida de forma positiva, respeitando as pessoas, respeitando a natureza, sabe? Respeitando os mais velhos. Então, assim, eu quero que ela seja uma menina do bem e espero que ela tenha fé como eu tenho. Espero que ela seja uma menina, mas enfim, isso vai depender dela. Eu tenho respeitado muito ela, sabe, amiga? Eu quero que ela seja muito feliz. Eu acho que no final das contas, o que a gente quer para os nossos filhos é que eles sejam felizes, né? Hoje, antes de começar a nossa live aqui, eu estava me maquiando, ela estava no banheiro brincando com as maquiagens. Ela olhou para mim, aí ela mesma falou assim: feliz. Falei, filha, você tá feliz? Ela falou, feliz. Eu falei, que bom, meu amor. Mamãe quer você feliz. Enfim, amiga, é isso. Um ser humano de luz, um ser humano do bem, sabe? Eu acho que a gente tem que se cuidar mesmo, nós mamães, nós mulheres, se apoiar, porque talvez esse feliz não signifique que ela estava feliz. De repente ela estava feliz porque ela estava vendo você feliz.
porque você estava feliz de estar se preparando para fazer uma coisa que você gosta. Um momento que eu sei que você gosta, que é de se produzir, sabe? Se maquiar, tá bonita. A gente fica muito aí nos bastidores da maternidade, né? Que é muito solitário, assim. E até uma amiga falou agora, a Aline, ontem falou isso. Eu me preparei para a live, eu fiquei nervosa, eu me maquiei, eu fiz um cenário. E a minha filha falou, mamãe, é só uma live. E ela falou, mas nossa, realmente. Só que a gente fica tão entregue à maternidade, aos filhos e toda essa importância que tem ser mãe, que a gente, quando tem uma oportunidade, a gente quer estar bonita, quer estar maquiada, né? E acho que isso passa para os nossos filhos. Então é importante, sim, que além da gente estar cuidando deles e criando com cuidado, com carinho, com amor, a gente precisa cuidar bem da gente, né? Amiga, eu não vou chorar aqui porque eu sempre choro em todo lugar, chega de chorar. Mas assim, exatamente por isso que eu te falei aqui, que fui buscar uma psicóloga só para tirar um pouco esse peso, sabe? Para eu voltar a ser mais leve. Eu sempre fui muito leve, mas a preocupação com ela, né, dela tá bem, que tem tirado um pouco essa leveza, né? E eu acho que é natural da maternidade, né? Mas assim, é exatamente por isso, porque eu quero que a minha filha veja, eu até me lembro que eu falei com um amigo, bem rápido, assim, antes de a gente acabar, mas eu falei com um amigo, logo quando ela tinha, sei lá, uns 7, 8 meses, aí ele falou assim, como é que é a sua filha? Eu falei, a minha filha é muito feliz, ela tá sempre rindo, ela é muito feliz, ela adora dançar. Aí ele falou assim, mas também ela é sua filha, ela vê você feliz o tempo inteiro, então ela vai ser feliz. Então, quando eu comecei a notar que eu talvez não estivesse mais tão feliz, eu falei, não, 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 feliz. Vamos dar um jeito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para ela ver a mamãe feliz. Marina, obrigada, viu? Obrigada por compartilhar a sua experiência. Obrigada por essa sinceridade. Obrigada a você. Enorme que você tem pela sua amizade. A gente tem que conversar mais. Me liga, me liga. Me ensina tudo, me ensina tudo. Viu, amiga? Pode deixar. De longe a gente está sempre torcendo. Eu sempre acompanho. O seu filho é a coisa mais linda desse mundo. Dá vontade de apertar aquele puxado lourinho, todo bonitinho. Eu acompanho o tempo inteiro. O seu e o de Joana, acompanho o tempo inteiro também. A gente precisa, depois dessa pandemia, reunir todo mundo. Vamos. E o de Flavinha. Meu amor, um beijo. Obrigada. Um beijo muito carinhoso para todas as mamães. Que todas as mamães se sintam abraçadas. Somos maravilhosas. Vamos errar, sim. Mas o mais importante Mas o mais importante no final de tudo é o amor que a gente dá para os nossos filhos. Que isso qualquer mãe dá. Aqui amamenta, aqui não amamenta, aqui teve parto normal, aqui fez cesárea. A mãe que adotou uma criança, né? Todas as mães. Nós todas somos maravilhosas no momento em que a gente, né? Sente isso aqui, ó. Amor, amor. Amor em primeiro lugar, e resolve tudo, né bom? Beijo, obrigada, Marina. Beijo. Beijo, meu amor. Continua o nosso papo no WhatsApp. Tá bom, vamos beijo para a Luna e para o JC. Beijo, 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 mamãe. Beijo. Não quero nem me ligar, quero abraçar. Não, também não quero. Beijo, amiga. Beijo, gente. Tchau. Ai, gente, que delícia. É tão bom terminar o dia assim, terminar a tarde, né? Com essa energia boa, ouvindo outras mães, ouvindo suas alegrias e suas dificuldades também, porque eu acho que isso suaviza muito as nossas dificuldades, né? A gente entende como é difícil para todo mundo e tá todo mundo aí, uma apoiando a outra, e essas lives, essa série de lives foi pensada justamente para isso, tá? Para inspirar você, para ajudar você que é mãe, que quer ser mãe. E semana que vem, e eu não pedi para Marina cantar, meu Deus do céu. Na semana que vem a gente tem mais convidadas, começando com Michele Sampaio. Na terça-feira tem Maria Cecília, da dupla Maria Cecília e Rodolfo. Na quarta-feira tem Manuela César, que é jornalista, influencer de casamentos. Na quinta-feira, quem vem? Stephanie Brito. E na sexta, Michele Machado. Mais uma semana inteirinha de conversas aqui. Cada mamãe incrível com uma história diferente. Obrigada a vocês que acompanharam a live até agora e que estão acompanhando essa semana toda
Se vocês perderam a conversa com alguém, é só ir ali no meu IGTV que tá tudo lá e no meu canal no YouTube também, tá bom? Beijo, obrigada pela companhia e até segunda-feira às 4 da tarde. Não falta!